Opa! Faz um tempinho, né? Mas eu juro que eu posso justificar todas as minhas ações. Vocês podem ter percebido que eu dei uma leve sumida, mas não foi por acaso. Eu tava de férias e eu decidi tirar as férias realmente pra descansar e pra estudar. Eu estudei muito. Eu estudei muito. Bom, nesse time skip que eu tive, eu meio que troquei de PC. Então meu PC não é mais uma torradeira que pode explodir a qualquer segundo, meu PC é uma nave. Isso significa que eu consigo produzir vídeo com mais qualidade e mais rápido. Isso é uma benção. Então, sem muita enrolação, só introduzindo aqui no início, bora lá pro vídeo, vai. Uma rápida atualização, eu tô sem óculos porque meu óculos quebrou. E o novo óculos não chegou ainda, então eu tô numa situação meio difícil. Vai por mim, ler o roteiro do vídeo tá uma bosta. Alguns dirão que esse tema tá um pouquinho atrasado, mas aqui que eu digo que tá no timing certíssimo. Muita gente deve ter visto no Twitter que Sally Face 2 foi anunciado. Depois de bastante tempo. E junto com o anúncio, pessoas pra trabalhar nas artes, mas não é esse o nosso foco agora. Então eu achei nada mais justo de que um jogo que eu sempre tive interesse, a gente fazer vídeo sobre. Então eu joguei o capítulo 1 de Sally Face e esse vai ser o nosso tema do vídeo de hoje. Então sejam muito bem-vindos a Sally Face Vizinhos Estranhos. Foi como da última vez, só que dessa vez começou num hospital. A gente acorda com o telefone tocando. Tá tudo bem, Sally. Vai ficar tudo bem agora. Venha ver. Sal, venha e me ache. Estranho. A sala que a gente tá todo escuro, então a gente vai lá e vai no interruptor ligar a luz. Esse é o nosso menininho, o Sally Face. Sally é só pros próximos. Bom, aqui a gente tá trancado em um quarto de um aparente hospital. Então a gente vai atrás de uma chave pra tentar abrir a porta. A gente encontra a chave no momento que a gente sai do quarto. Isso que a gente tá é um sonho do Sally. Isso explica porque o cenário tá tão... Sonho esse que ele tá contando pra alguém. E a parte que mais deixa isso claro é que a porta virou um tijolo. Bom, aqui a gente é jogado pra um corredor com portas e letras em cima. É o primeiro puzzle do jogo. A gente tem que passar por 3 corredores com 3 portas em cada. A gente entra numa porta, se for a porta certa, a gente avança para o próximo corredor. Se for errado, a gente volta pro primeiro corredor. Então a gente vai lá e acerta as portas, porque a gente é muito bom nisso. As portas certas para entrar são as que formam D, O, G. Dog. Forma dog. Um parênteses bem importante no português, tacão. Meio específica essa combinação de letras, mas a gente vai entender isso melhor. Mas, pra isso, eu quero que a partir daqui você comece a prestar atenção nos cenários e nos quadros que vão aparecer ao longo do jogo. Prestem muita atenção. Quando a gente acerta a combinação e entra na última porta, a gente tá do lado de fora. Mas aqui tem várias pessoas em volta de uma cova, como se fosse um funeral. E esse funeral é de ninguém mais, de ninguém menos do que a mãe do Sally, a Diane Fisher. E do lado da cova, a gente vê o possível autor desse crime. Oh, cachorrinho. Eu enterrei ela viva, garoto. Hã? Vá ver por conta própria. O Sally pula dentro do buraco e essa cova parece muito grande. E dentro dela tem uma porta que precisa de um código, mas se a gente erra o código, o painel simplesmente explode e a porta abre. A gente se depara com um aparente corredor de uma casa, só que num estado bem precário. E no fim dele, tem o nosso pai. Você não é o meu filho não é um assassino. O Sally matou alguém. Isso é algo que eu vou guardar pra depois, mas guardem essa informação. O nosso pai decide comprar cigarro na nossa frente. Tá, desculpa. Ele simplesmente some na nossa frente. E a gente vê que na verdade esse corredor nos leva pra um necrotério. Isso é sua culpa. E no necrotério a gente descobre aonde pode vir essa culpa que o Sally sente. A gente vê o cadáver da mãe dele em cima da mesa. E foi aí que eu acordei. Interessante. Eu acho que a gente deve voltar pra esse sonho depois. Agora me conta mais sobre o corpo. Qual deles? O segundo, o do apartamento. Episódio 1, Vizinhos Estranhos. Aqui vai ser o lugar onde vai se passar todo o primeiro capítulo. O Sally e o pai dele têm um apartamento. A nova casa deles. O lugar onde eles vão recomeçar, depois da morte da mãe do Sally. E o pai sugere que a gente vá fazer novos amigos no prédio e conhecer um pouco. Então bora. A partir desse momento a gente fica livre pra explorar o prédio e interagir com os NPCs. Não muito relevante agora, mas uma das primeiras coisas que a gente encontra é o gato do Sally, o Gizmo. E ele é bem icônico. No nosso apartamento a gente encontra alguns itens que podem acabar sendo bem úteis. Que é o Gear Boy. O Gear Boy tá atrás de uma TV. E o sonífero do nosso pai. E baterias na sacola do supermercado. Quando a gente sai do apartamento, a primeira coisa que a gente vê é um policial parado na frente da porta do apartamento 403. Interagindo com ele, a gente descobre duas coisas. A primeira é que ele é um babaca.
E a segunda é que aconteceu um assassinato. Então bora começar a exploração dos apartamentos, mas obviamente indo pela ordem certa. Apartamento 101. Aqui a gente conhece uma senhora, a senhora Gibson. Ela não é muito receptiva, digamos assim, e fecha a porta na nossa cara. Apartamento 102. Não tem ninguém em casa. Apartamento 103. Nesse apartamento a gente tem uma caixa de correio na porta, escrito Edson. E essa caixinha de correio é o lugar onde ele usa pra conversar com a gente. E a gente descobre que ele é uma pessoa meio reservada. Mas aqui a gente tem um diálogo que me chama muito a atenção que ele disse. Eu sei de tudo que acontece aqui dentro. Senhor, é bom se lembrar disso. Um pouquinho ameaçador. E o apartamento 104 tá vazio também. Apartamento 202 não tem ninguém em casa. Nem no 203, mas no 204... Quem tá aí? O Charlie é o morador do 204. E ele é meio... esquisito. Ele é um brony. Eu descobri esse termo quando eu tava jogando pela primeira vez. E eu não tô nem zoando, na prateleira dele tem muitos pôneis. Oi, eu sou o Sally. Eu acabei de mudar pro prédio com meu pai. Que diabo é com essa cara, criança? Ah, eu sei. Jovens adolescentes. Uma nova geração de liberdade de expressão. Eu já fui jovem, sei como funciona. Você não faz parte de gangue, né? Não, nada disso. Maravilhoso. Eu sou o Charlie. Não mexo nas minhas coisas e não teremos problemas. Sou colecionador, sabe? De várias coisas. Essas coisas são minha família. Então, se mexer com a minha coleção, você tá mexendo com a minha família. Ele tem uma coleção completa de glitter pôneis. Quase completa. Mas é uma coleção bem grande. E ele deixa bem claro que não é pra gente tocar. Essa é a coleção dele. Você consegue reparar em alguma coisa? Eu também não. Vamos esperar pra ver. Depois dessas bizarrices, a gente volta pra explorar o prédio. Mas antes que a gente possa explorar, tem uma moça limpando o corredor. Oi. Ó céus, desculpa, me assustei. Você deve ser do 402, né? Com toda a animação de hoje, nem pude te cumprimentar. É, somos só eu e meu pai. Meu nome é Sal. Bom te conhecer, Sal. Sou a Lisa. Tomo conta desse lugar. Sabe, mantendo as coisas de pé. Então, se precisar de alguma ajuda com alguma coisa, só me chamar, ok? Claro, obrigada. Conversando mais um pouco com ela, a gente descobre que ela tem um filho, o Larry. E a gente também descobre que quem morreu no 413 foi a senhora Sanderson. Ah, e a gente não pode ir pro 303 nem pro 304 porque tá com uma placa de piso molhado. Game design. Então a gente desce pra conhecer o Gold. A casa da Lisa é lá no porão, lá no subterrâneo. Então a gente pega a chave com ela e a gente entra no apartamento 1B. Aproveitar que a gente entrou, a gente pode dar uma olhada no apartamento. Que porra foi essa? Essa coisa que apareceu é de duas uma. Ou o Sally tá alucinando, ou os boatos do prédio ser meio macabro são verdade. Mas a gente não tem muito tempo pra pensar nisso porque a gente tem que conhecer o Gold. E olha, sinceramente eu não preciso nem teorizar sobre qual que é a porta do quarto dele. Oi? Ei, Larry? Sua mãe disse pra eu vir me apresentar. Acabei de mudar pro 402. Ah, oi. Entrei, a porta está aberta. Caralho, que máscara foda. É prostética. Eita, desculpa, cara. De boa, já acostumei com coisa bem pior que isso. Fico até feliz que você tenha gostado. O Larry e o Sal têm uma longa conversa. Nessa conversa a gente descobriu que Sally Face é um apelido que foi dado por babacas. E se a gente prestar bem atenção, tem um símbolo na camisa do Larry, que é SF, que obviamente significa Sally Face. Ele tem uma marca de moda... Não, brincadeira. É uma banda chamada Sanity Fall, ou Queda da Sanidade. E aqui a gente tem minha cena favorita do capítulo inteiro. Dois detalhes, a música tá no Spotify e é a mesma banda que toca na abertura do jogo. Depois de a gente jogar a conversa fora com ele, o Sally pergunta sobre o 403. Mas o mais importante disso, a gente descobriu que não só o assassino tá no prédio, mas que o Larry viu tudo. Você tá drogado, cara? Quem dera. Cara, foi assustador pra caralho. O Larry tava ajudando a senhora Sanderson a desentupir a privada. Até que ele viu alguém entrando gritando. Eu sei o que você fez. O Herman me contou tudo, sua vadia estúpida. E ele viu a garganta dela ser cortada. Ele viu toda a cena pela fresta do banheiro. Você sabe quem é o assassino? Foi o Charlie, aquele esquisitão do 204. Ele tava de luvas, deve ser por isso que eles não conseguiram impressão digital nenhuma. Bom, a solução mais lógica seria falar com a polícia. Mas eles ignoram completamente o Larry, porque ele não tem provas e que ele tem uma ficha criminal. Mas não vamos adentrar isso agora.
O Larry também nos conta do cara do 103, o Edson. Ele realmente só fala por aquela portinha de correio e ele dá chá para moradores. Um chá especial. Vamos voltar pro que importa. A Sanderson foi supostamente assassinada pelo Charlie, que é aquele Brony esquisito. Mas o Larry não tem provas disso, sem ser o que ele viu. Então a polícia não tem como prender o Charlie nem nada do tipo. Dito isso, o Larry tem uma ideia. O nosso Gold tem um rádio, mas não é um simples rádio. Nesse rádio ele consegue entrar na mesma frequência do que a porra da polícia. Esse cara sabe viver. Então o nosso plano vai ser o seguinte. O nosso Larry vai fazer uma chamada falsa pra polícia pra distrair eles. E o nosso Sally vai entrar no apartamento do assassino pra gente pegar alguma evidência. Escolheu bem rápido pra fazer a parte suja. Eu tenho que fazer a chamada aqui embaixo, sabe como é que... Tô zoando contigo. Eu tô querendo olhar aquele quarto desde que eu cheguei. Eu vou denunciar um assalto a banco com reféns. Ele nos dá um walkie-talkie. E a gente vai ir pro nosso quarto pra falar pra ele fazer a fake call. Eu achei meio curioso esse quadro que o Larry pintou, vocês não acharam não? A gente corre pro nosso apartamento e fala pro Larry ligar pra polícia. E surpreendentemente deu certo. O cara não erra uma. Agora a gente consegue entrar no 403. A primeira coisa que a gente vê quando entra no quarto já é horrível. A gente vê o lugar onde o corpo tava no chão. E toda a casa tá muito destruída, toda bagunçada e cheia de sangue pra todo lado. A porta tá quebrada e os pôneis estão com sangue. Os pôneis. Os pôneis. Vocês lembram que eu perguntei pra vocês se vocês repararam alguma coisa nos pôneis do Charlie? É, a resposta pra tudo tá exatamente ali. Aquele pônei em específico tava com marcas de sangue. Não é coincidência que tá claramente faltando um pônei no armário da Sanderson. E coincidentemente, o do Charlie tá com sangue. Mas o Larry teve uma ideia. Então ele chama a gente. Tá, vamos lá. Tanto a Sanderson quanto o Charlie, eles colecionavam glitter pôneis. E os dois eram bem obcecados. Só que a senhora Sanderson conseguiu um pônei raro. Falando assim, parece que eu tô falando daqueles jogos do Roblox. Ela contou isso pro Larry enquanto ele arrumava a privada. Então o Charlie matou ela e roubou o pônei. Possivelmente. Possivelmente ter matado ela por causa disso, no caso. Então o Larry bola um novo plano. O Sally vai entrar no apartamento do Charlie e dar um jeito de pegar o pônei. Pera, por que eu de novo? O Charlie não gosta muito de mim, sabe como é, né? Até me acusou de roubar uns doces, aquele fudido. O Larry mencionou em como os adultos amam o chá do Edson. E o Charlie é um adulto. O plano vai começar bem simples. A gente vai lá, vai pegar uma xícara de chá Edson e vai deixar no nosso inventário e vai falar com o Charlie. Quando a gente tá quase saindo do apartamento... Ei, isso é cheiro de um chá Edson? A gente pegou ele no pulo. Quase literalmente, porque ele pula na xícara de chá. E ele começa a dormir. Exatamente como a gente precisava. Agora é só pegar o pônei, né? Eu devo estar apagado. Espero que você não tenha pensado em tocar nos meus pôneis enquanto eu dormia, Sal. É, as coisas não vão ser tão fáceis assim. Bom, nada mais justo do que a gente testar a mesma coisa de novo. A gente vai atrás do chá e a gente tenta de novo e... Eu devo ter apagado. Espero que você não tenha pensado em tocar nos meus pôneis enquanto eu dormia, Sal. O desgraçado sente a aura de alguém perto dos pôneis dele. Ô, Sal, cola aqui embaixo. A gente desce e conta pro Larry que não deu tão certo o nosso plano. Porque, apesar de tudo, o efeito do chá ainda tá sendo bem fraco no Charlie. E o Larry se questiona um jeito de deixar o efeito mais forte. Deixar o efeito de dormir mais forte. O sonífero. O pai do Sal tem problemas pra dormir desde que a mãe deles morreu. Então ele toma sonífero pra conseguir dormir. Que, coincidentemente, tá no banheiro da nossa casa. Então agora a gente pode fazer uma peripécia bem engraçada. A gente vai lá, a gente pega o sonífero e coloca ele no chá. Volta no apartamento do Charlie. A gente tenta entregar o chá com o sonífero pra ele. Mas ele tá cheio. Mas o nosso querido Sally é muito bom de lábia, por acaso. E o cara não resiste. Bom, agora ele realmente dormiu. Então a gente pega a evidência do crime, o nosso pônei ensanguentado. E com a evidência a gente pode finalmente mostrar pra polícia o que aconteceu. Então a gente vai pro primeiro andar e vai atrás de um detetive. A gente desce, a gente conversa com o detetive. E conversando com ele a gente descobre que o Larry tem um histórico criminal. A gente fala que tem novas provas e mostra o pônei pra ele. Não vê ninguém perto, então eu espiei a janela da van. Uma imagem tão horrível, especialmente pra uma criança da idade que tu tinha. 15 anos já tinha testemunhado 2 cenas perturbadoras. Deve ter sido bem traumático. Acho que sim.
E depois de tantos anos, novas provas mostraram que o Charlie foi falsamente acusado. Depois de tantos anos da vida dele decorrido atrás das grades, como isso te fez sentir? Ainda não tô convencida de que não foi ele. E quanto ao Larry? O que tem? Já te disse. Ele foi meu melhor amigo durante o ensino médio. E depois disso? Já falamos sobre isso. Perdi o contato com o Larry depois que nos formamos. Não sei onde ele tá agora. Parece incomodado começando seu nome. Só não sei que bem vai fazer me perguntar a mesma coisa. Pensei que você deveria me ajudar. Eu entendo sua frustração, Sal. De verdade, eu quero te ajudar. Mas parece que você tá escondendo algo. Não posso te ajudar até você ficar 100% honesto comigo. Entende o que eu quero dizer? Claro. Infelizmente, nosso tempo acabou por hoje. Espera, sobre o Larry... Desculpa, Sal. Você sabe como eles são rigorosos com horários. Guarde pra próxima sessão. Eu não acho que você seja um assassino, Sal. Só você. Essa é genuinamente uma das minhas cenas favoritas de todos os videojogos até hoje. Essa pra mim é uma finalização maravilhosa. Que final foda. Mas esse final nos deixa com alguns pontos. Tudo isso que a gente jogou desde o início foi o passado do Sally. Lá no primeiro sonho, a gente descobriu sobre a morte da mãe do Sally. A gente passa por um funeral, depois a gente encontra um cachorro, sentado debaixo da árvore. E a minha teoria é de que esse cachorro foi de duas uma. Ou matou a mãe do Sally, ou desfigurou o rosto do Sally. Talvez os dois. Até porque se um cachorro consegue matar uma pessoa, ele consegue desfigurar uma cara, com certeza. Mas a frase que mais me chamou a atenção dele e que deixa talvez isso bem mais óbvio pra gente é: eu enterrei ela viva, garoto. Sem contar que eu pedi pra vocês prestarem atenção no cenário, porque o cachorro ele aparece de novo, lá no quarto do Sally, junto com os quadros que o Larry tava pintando. E junto com isso tinha um quadro do enterro da mãe do Sally. Com o Larry a gente descobre quem matou a senhora Sanderson, o Charlie, que cortou a garganta dela. Mas é meio irônico que anos depois ele foi dado como inocente, mas por enquanto a gente não tem uma resposta concreta pra isso. O Charlie matou ela porque ela conseguiu um pônei super raro, ele ficou com raiva e matou ela. Bom, essa é a versão da história que a gente sabe. A gente chegou perto da van e a gente viu a cabeça dela brutalmente aberta. Outro ponto que me chamou a atenção e vai ser bem relevante foi o Edson. E como ele respeita a privacidade dele. Baseado nisso, ele só fala pela caixa de correio dele. E aparentemente ele também não sai muito de casa. E pra mim ele é um personagem bem macabro, principalmente depois que ele disse: eu sei de tudo que acontece aqui, garoto, não se esqueça disso. Ele pode saber até demais das coisas. E talvez também envolvido. E não é meio estranho pra vocês como o chá Edson faz as pessoas dormirem? Apagarem? Pensem nisso. É bom a gente também deixar claro que o fato do Sally durante a terapia estar sem a máscara pode ser uma simbologia pra ele estar completamente se abrindo como terapeuta. Ele não tá mentindo. Só que é bom a gente botar uma vírgula bem grande, porque tem um precipício entre mentir e omitir. Então não necessariamente ele tá contando tudo o que aconteceu. Mas enquanto isso a gente também continua sem resposta do que era aquela coisa no apartamento do Larry. Mas isso vai ser bem importante. Mas óbvio, isso fica pra outro capítulo. Essa é a lore do primeiro capítulo, Vizinhos Estranhos, de Sally Face. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu uma trabalhando pra fazer e a partir de agora a gente volta. Live no Twitch tá tendo toda hora. No Instagram eu sempre posto coisas da minha vida. E aqui no YouTube agora vamos voltar com frequência e fazer o canal crescer. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Daqui a pouco nós estamos de volta com Sally Face e com mais conteúdo. Eu sou o Iaco e até a próxima.